Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Estou aqui com vocês mais uma vez, sou o Dr. Gleidson Arouca. Venho aí conversando ao longo dessas 6 temporadas sobre métodos preventivos, possibilidades de tratamento, mostrando para vocês um pouco do que é a odontologia de hoje, para que vocês se sintam estimulados a cuidarem do seu sorriso, percebam que não é nada muito complicado, busquem as alternativas, de repente um trabalho que você tentou fazer no passado, que a solução não era exatamente a que você queria, hoje pode ter uma alternativa, pode ter uma solução diferente. Então mantenham-se sempre atualizados, busquem informações, procure o seu dentista, não deixem de fazer a parte preventiva. O programa Seu Sorriso, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite. Ao longo da semana tem as reprises. E você pode entrar em contato, você que assiste, que tem dúvida, que quer participar, fazer uma pergunta, mandar uma sugestão, pode ser pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com ou pode ser pelo telefone 2522-5703. A participação de vocês é sempre muito importante, me ajuda muito a montar um programa mais interessante, a entender quais são as maiores dúvidas. Eu vou juntando essas perguntas, respondendo. A gente tenta falar aqui também um pouco sobre o que está acontecendo de mais novo na profissão. E hoje tem uma notícia que é muito interessante, sobre um possível futuro da profissão, que eu vou falar com vocês lá no fim do programa. Mas é diferente, vale a pena ouvir. É uma notícia bem assim, como eu vou dizer, que chega a assustar alguns, e para outros não causa tanto espanto. Mas a odontologia é ao pé de sofrer algumas mudanças drásticas. A gente vai falar no programa de hoje, principalmente sobre alguns tipos de infecções que são muito comuns na prática odontológica, e que traz muitos clientes a um consultório, que geram muitos problemas. Vamos falar sobre infecções endodônticas, dentro do canal, principalmente, o porquê que isso acontece, porquê que esse dente fica infeccionado. E um outro tipo de infecção que pega o periodonto, que é aquele tecido de suporte, aquilo que segura o dente. Muitas pessoas falam que é uma infecção da gengiva, mas não é só na gengiva que acontece isso. Então são dois problemas bem diferentes, mas que geram muitas situações que faz com que as pessoas tenham que visitar o consultório e que na maior parte das vezes pode ser evitado. Você tem condições de cuidar, você tem condições de prevenir esse tipo de problema, de evitar perdas de dentes por esse tipo de problema. Vamos falar um pouco sobre quais seriam os tratamentos também. Então você, que de repente tem alguém que você conhece que está passando por um problema desse, está com infecção, acordou com o rosto inchado um pouco, está com aquela gengiva sangrando, dente mole, é exatamente sobre isso que nós vamos falar no programa Seu Sorriso de hoje. Então tem bastante informação, como eu falo sempre, o que vale para vocês são as informações, vocês precisam absorver essas informações. Quanto mais informações vocês tiverem, mais as dúvidas vão aparecendo, mais os questionamentos vão surgindo, mais situações, mais estímulo vocês terão também para cuidar, porque vão entender melhor o processo, vão entender melhor como é também o procedimento preventivo, o procedimento de cura, e dessa maneira a gente vai tornando a saúde do brasileiro, principalmente aqui no nosso raio de ação, a saúde das pessoas de Friburgo, a saúde bucal melhor, a visita ao dentista passa a ser mais tranquila, ela passa a ser mais agradável, sem dor, sem anestesia. Então a prevenção é a base de tudo, a prevenção começa com informação. É isso que a gente vai fazer hoje. Não saiam daí que o segundo bloco chega daqui a pouquinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro.
De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Lembrando mais uma vez, programa Seu Sorriso inédito, toda segunda-feira, 8h30 da noite. E ao longo da semana tem as reprises, mas a cada semana tem uma história diferente, tem um caso diferente para contar, né? A gente vai discutir, responder perguntas, então o importante é que vocês assistam o programa semanalmente. Tá? Mande suas dúvidas, mande suas sugestões, entre em contato pelo e-mail, pelo telefone, né? Dessa forma que a gente vai trocando essas informações, né? Vou sentindo quais são as maiores dúvidas que vocês têm, tento responder aqui. Então eu agradeço muito a participação de todos vocês, né? Aqueles que me param na rua para conversar, para fazer, né? Tirar suas dúvidas também, que usam esses canais de comunicação, porque é assim que o programa vem sobrevivendo ao longo dessas 6 temporadas, né? Com essas trocas, a gente vai mudando um pouco o foco, vamos falando de determinado assunto, quando um outro assunto fica mais em alta, a gente foca um pouco dele, né? E lembro também a vocês que a ideia do programa não é, né, dar consultas aqui, você de repente aguçar um pouco a sua curiosidade, estimular vocês a procurarem o dentista de vocês. Vocês têm que ter o profissional que vocês já estão acostumados, que vocês confiam, né? Odontologia é confiança, então vocês têm que ter um profissional que já confia, que está acostumado com o seu caso, que te acompanha, e vocês não devem parar de visitar o dentista. No mínimo aí 1, 2 vezes ao ano, as consultas têm que ser feitas, mesmo que você não esteja sentindo nada, que não tenha nada quebrado. Vamos parar um pouco com essa ideia, né, de esperar a situação ficar grave, complicada, para procurar o seu profissional. Então busque informações também junto com o seu dentista, com o seu profissional, porque ele vai poder passar informação específica para o seu caso. A odontologia, ela traça planos de tratamento individualizados. A gente não trabalha dentro de consultórios com programas de prevenção de saúde pública, né, de alcance amplo. Eles são feitos de acordo com cada pessoa, com cada cliente, com cada perfil. Então é muito importante que você visite seu dentista com regularidade, tá? Vamos falar um pouco sobre as infecções. Eu disse a vocês que ia falar um pouco sobre infecções endodônticas, que são aquelas infecções que acontecem dentro do canal, né? É um tipo de situação que te leva a ter que tratar o canal de um dente, né? Muitas das pessoas precisam fazer um tratamento de canal porque tem uma inflamação da polpa, outras vezes você tem uma infecção, que são situações diferentes, né? A infecção, geralmente, né, eu falo geralmente porque toda regra tem a sua exceção, né, geralmente ela começa, né, ela está associada à evolução de uma lesão por doença cárie. Então você começa com uma lesão pequena, em esmalte, insensível, indolor, aquilo ali passa para uma lesão um pouco maior que já atinge dentina, e aí a pessoa já se queixa um pouco de dor quando come uma coisa mais gelada, né, bebe uma coisa mais gelada, uma coisinha mais quente, quando come alguma coisa mais doce, então já começa a incomodar, dá aquela dorzinha, fica latejando um pouco, para, e aí a coisa evolui, né, vai chegando próximo da polpa. Quando chega a atingir a polpa desse dente, né, muitas das pessoas elas reclamam, né, que sente um período de dor e depois para de doer. E tem gente que nem isso, né, a lesão vai evoluindo, essa polpa vai sofrendo uma necrose, ela vai morrendo, né, é uma coisa progressiva, e muitas das vezes pode acontecer de não ter um sintoma muito claro, né, ou passar ali 2, 3 dias com um sintomazinho leve, e depois parar e a pessoa esquece daquilo ali, esquece que aquilo aconteceu, mas o problema está evoluindo. Então esse tipo de infecção, ele pode levar anos às vezes para ser descoberto se você não for ao seu dentista. Por isso que eu falo da importância de frequentar o consultório, né? Buscar essas lesões, tentar pegar uma lesão dessa no início, porque ela vai evoluindo, a evolução não é tão rápida e quando chegar a atingir esse canal, ele vai necrosando, vai matando essa polpa, né? Falando de uma maneira bem simples, e as bactérias começam a tomar conta daquele espaço dentro do dente, dentro do canal. Chega no ápice do dente, né, que é a pontinha da raiz dele, e ali se instala uma infecção, né? Você tem em imagem radiográfica geralmente uma lesão em que aparece uma bolinha mais escura, uma bolinha mais preta, e ela fica em equilíbrio com o seu organismo. Esse equilíbrio pode acontecer, né, e pode permanecer durante muito tempo. A pessoa, né, não sente nada, aquela lesão não evolui, mas por uma situação ou outra, essas bactérias podem se multiplicar com muita rapidez e aí a pessoa chega ao consultório odontológico ou acorda com aquele rostão inchado desse tamanho, né? Pressão, dor, cheio de pus, e aí até entrar com a medicação, começar o tratamento, né? Aquilo ali desinchar, lá vai 2, 3, 4 dias, né? De desconforto, de problema, daquela aparência feia.
Então é muito importante vocês procurarem, né, estarem presentes ao consultório do seu dentista, porque esse tipo de infecção, ele às vezes ela é silenciosa, né? O dentista teria condição de achar, vocês muitas das vezes não, ela está quietinha lá. E para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo sobre essa evolução, sobre como acompanho, eu trouxe um vídeo para vocês darem uma olhada, então observem aí. Quando o nervo do dente está infeccionado, o tratamento de canal pode salvar esse dente. É fácil notar quando um dente está infeccionado porque ele fica sensível a calor ou frio, apresenta inchaço e dor, ou ainda faz surgir um sabor desagradável na boca. Pode acontecer de a pessoa estar completamente desapercebida da existência de um dente infeccionado, por não haver nenhum sintoma. A parte branca exterior do dente é o esmalte. Dentro do esmalte existe uma outra camada dura, a dentina. Existe uma câmara menor na parte central da dentina, chamada de câmara pulpar. A câmara pulpar é um tecido mole feito de nervos, artérias e veias. A câmara pulpar vai dessa câmara até um canal estreito, que é o canal da raiz. Em geral, os dentes anteriores possuem apenas um canal, enquanto os dentes posteriores possuem 2, 3 ou 4 canais. Como os dentes infeccionam, cáries profundas permitem que bactérias cheguem à câmara pulpar. Estas bactérias causam infecções e a polpa morre. O pus da infecção acumula-se eventualmente na ponta da raiz e faz um orifício no osso. Isso é denominado abscesso. Essa cárie penetrou na câmara pulpar aqui e causou esse abscesso, que é a área escura na ponta da raiz. Uma pancada em um dente também pode causar a morte da polpa e formar uma infecção. Uma vez o dente infeccionado, não há retrocesso na infecção, e à medida que a infecção aumenta, ele continuará a ser uma fonte de infecção, podendo afetar o sistema imunológico do corpo e o corpo todo. Esse dano ao osso e o inchaço interno podem ser muito dolorosos, representando mesmo, em alguns casos, uma ameaça à vida. Antigamente, um dente infeccionado simplesmente teria de ser extraído, mas atualmente o dente pode ser salvo com o tratamento de canal. Viu? Acho que com o vídeo, né, fica mais claro, dá para entender melhor como funciona a evolução dessas lesões. Isso aí não é rápido, tá? Então você que estiver acompanhando com o seu dentista, que estiver fazendo lá 2, 3 consultas por ano de prevenção, de acompanhamento, isso aí dá para pegar, dá para tratar enquanto a lesão é muito inicial, né? Quando chega a esse ponto, o tipo de tratamento que é indicado é o tratamento de canal. Então o endodontista vai limpar todo aquele interior que vocês viram, né, a parte interna que está cheia de bactéria, vai vedar com material, né, e depois a gente vai acompanhar para ver se essa lesão regrediu, se aquilo ali estabilizou, se paralisou, né, se foi resolvido o caso. Para que vocês não pensem, né, que é uma coisinha à toa, esse tipo de infecção, né, isso é um problema muito sério, é um problema perigoso, né, bem perigoso. Na maior parte das vezes a gente consegue trabalhar, atuar, né, em momentos ainda bem precoces e resolve essa lesão. Está resolvida, você não tem mais sequelas depois, mas em outras situações ela pode te levar, né, a quadros bem complicados mesmo. E há, né, histórias em que a gente sabe que lesões desse tipo, né, que evoluem e a pessoa chega a ir parar no hospital, ficam internadas, né, podendo até ter consequências mais graves. Então não negligenciem o cuidado com a sua saúde, com a saúde dos seus dentes. Eu já falei que não existe, né, não tem como separar a saúde da pessoa de um modo geral com saúde bucal, está tudo interligado. Então essas infecções que estão aí na boca, né, nos ápices dos seus dentes, elas estão interligadas com todo o seu corpo. Isso aí é muito importante e tenho certeza que depois desse alerta vocês vão procurar o seu dentista, né, fazer uma investigação boa. Para você que já está muito tempo sem ir ao consultório, chegou a hora de fazer esse check-up, né, de dar mais uma olhada para ver se está tudo em ordem, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato, manda um e-mail ou pelo telefone. No próximo bloco vamos falar de um outro tipo de infecção que também é muito constante, aparece bastante no consultório odontológico. Não saia daí.
Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo, entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso. Vamos dar sequência aí ao que eu estava falando no bloco passado, rapidamente. Disse que ia conversar com vocês sobre um outro tipo de infecção, né? Nesse caso, as infecções que atingem as áreas de suporte do dente. A infecção que eu contei para vocês no bloco passado, ela está restrita à parte interna do dente, né? Não gera perda óssea, não cria nenhum tipo de vermelhidão na gengiva, inchaço, a não ser numa situação mais evoluída. Mas as infecções das estruturas de suporte, né, a periodontite, a doença periodontal, ela atinge o que segura o dente. Então começa como uma leve, né, vermelhidão na gengiva, a gengiva incha um pouco, começa a sangrar, quer dizer, uma infecção leve ainda, né, uma gengivite, uma inflamação da gengiva, o estágio inicial da doença, e se aquilo não for cuidado, vai evoluir. E aí você passa por uma parte mais complicada, né, da doença periodontal, em que você começa a perder o osso. A raiz daquele dente começa a ficar solta, descoberta, vai acumulando mais placa, mais tártaro, e frequentemente o final dessa história, né, para quem não cuida, é a perda do dente. E eu chego nesse ponto aqui exatamente porque foi uma pergunta, né, de uma pessoa que uma pessoa mandou por e-mail. Ela conta uma história, né, que é a Maria do Carmo, mora lá no Vale dos Pinheiros. Ela conta a história, né, a história que ela conta, ela diz que os dentes começaram a ficar moles, tem alguns, né, vários que já estão completamente moles, e ela já pensa na dentadura. E a questão dela é o que fazer, como vai ser essa transição, né? Já que, teoricamente, pelo que ela conta, os dentes já estão perdidos, provavelmente por essa doença periodontal, por essa infecção causada por bactéria, por acúmulo de placa, e ela quer saber como que ela vai fazer. E nesse caso, né, Maria do Carmo, o seu dentista vai fazer um planejamento e vai conversar com você. São assim, geralmente dois caminhos. Ou a pessoa extrai, né, esses dentes e espera cicatrizar para começar a fazer uma prótese, né? Pode ser uma dentadura, uma prótese provisória, ou essa pessoa vai fazer a moldagem com os dentes ainda na boca, né? Se tiver condições, preparar essa dentadura antes e só tirar os dentes no dia que a dentadura estiver pronta. Tá? Por quê? Dessa maneira você já vai sair do consultório com os dentes. Mas as duas situações têm vantagens e desvantagens, né? Não tem como agradar a todos. Então, na primeira situação, quer dizer, o grande problema qual é? Você tirou seus dentes, até esperar aquilo ali cicatrizar um pouco, dar condição de fazer uma boa moldagem, você ficaria, né, um bom tempo sem esses dentes. Então, algumas semanas ali até aquilo ali cicatrizar, passar pelo processo de confecção de uma prótese bem feita, para poder colocar os seus dentes. Em contrapartida, vai sair uma prótese mais justa, ainda que uma prótese provisória, ela já vai ficar mais ajustada. Você vai colocar uma peça dessa em cima de uma região que já cicatrizou, né? Quando você escolhe, né, o seu dentista conversou com você, vocês escolheram o outro caminho. Então, o outro caminho seria preparar essa prótese e só tirar os dentes quando a prótese estiver pronta, para colocar no mesmo dia. Funciona? Funciona também, né? Mais complicado um pouco. Por quê? Primeiro, que a moldagem, né, ela não sai da maneira que a gente precisa. Porque você tem aqueles dentes vão ter que ser cortados em laboratório. Então vai ser uma prótese confeccionada em cima de um modelo de gesso que não é o real, não é o que vai aparecer depois que tiver tirado esses dentes. E aí o que acontece no dia da cirurgia?
tem a chance, né, de mesmo fazendo todas as provas, a prótese, né, ter alguma dificuldade para você adaptar, então tem que fazer ajustes maiores, gastar mais tempo fazendo esses ajustes. Uma outra desvantagem é que você vai colocar uma prótese dessa em cima de uma área recém-operada, né? Então acabou de fazer a cirurgia para tirar os dentes, colocou a prótese, né? Lógico que a gente usa o material ali que é para condicionar esses tecidos, mas não deixa de ser um incômodo, porque ele está machucado, a prótese vai bater em cima, vai incomodar um pouco. Não é nada que não dê para suportar, né? Porque isso é feito com bastante frequência, dá para fazer, mas é uma desvantagem em relação ao outro caso. Qual é a grande vantagem dessa situação? Você não fica sem os dentes, né, dia nenhum. Então, tirou, né, resolveu aqueles problemas, eliminou aqueles focos de infecção, esses dentes moles que estavam na sua boca, você vai e colocou a prótese, essa dentadura provisória, e já sai do consultório sorrindo. Tá? Então, geralmente é um caminho ou outro, né? O seu dentista, você, os exames radiográficos, os modelos, tudo isso vai dizer qual é a melhor maneira. O importante, né, é que se os seus dentes chegaram a esse ponto, né, se a doença periodontal, que é essa infecção, ela atingiu e destruiu tanto o osso ao ponto deles estarem completamente perdidos, que se faça isso o mais rápido possível, tá, gente? Não deixem isso aí se arrastar. Lembrem que é uma doença infecciosa, né? Você tem um grau de contaminação ali muito grande e isso faz muito mal. Então, quanto mais rápido resolver, melhor. E seguindo, né, nessa linha aí da prótese, da dentadura, das extrações recentes, o Jorge Alcântara, que mora em Olaria, ele fez uma pergunta que dá para encaixar aqui também. Ele quer saber o que ele faz, né, o que ele faria para segurar essa prótese. E a reclamação dele é aquela que é recorrente também, aparece sempre aqui no programa. Né? Ele conta que é de cima, a prótese superior, né, a dentadura superior, ele consegue administrar bem, apesar de ser uma prótese removível, né, mas tem uma boa adaptação, mas a de baixo ele sofre muito. Então, o que a gente recomenda, né, Jorge, para quem usa uma dentadura inferior, você pode, né, de uma maneira mais simplista, uma solução mais simples, tentar usar os fixadores em pó, em gel, tipo Corega, Fixodente. É uma alternativa, né, imaginando que a sua prótese esteja bem adaptada, mas para a parte inferior ajuda pouco, né, realmente ela tem esse movimento. O mais interessante seria, né, que se tiver condições, que façam o trabalho em cima de implantes. 2, 3 pinos, 5, 6, aí o seu dentista vai conversar com você, vocês vão entrar num acordo para ver qual é a melhor maneira. Mas se ela está, né, incomodando, mexendo, balançando, e você quer uma solução também bem simples para aprender, aquela história com 2 ou 3 implantes na frente, assim, para fazer um encaixe, um cliquezinho e prender essa dentadura, já vai te ajudar muito, vai ajudar muito. Tá? Se der, faça uma fixa, né? Coloque um pouco mais de implantes, a prótese vai ser parafusada, ela não vai sair, você vai ter condições de limpar bem essa prótese, então esse seria o melhor cenário, né? Muitas das vezes não é possível, mas se não der, se você conseguir conversar com o seu dentista e ele te disser que tem como fazer essas de encaixe, já vai resolver bastante, tá bom? Fora isso, a gente não tem muitas alternativas, né? Mesmo uma prótese inferior sendo bem feita, ela adapta, ela equilibra ali mais ou menos, mas sempre vai ter um movimento ou outro. A área chapeável é menor, você tem língua, tem bochecha, é muita coisa tocando nessa prótese removível para que ela não fique no lugar, né? Então, busca as alternativas aí com os implantes, que eu acho que vai ser uma boa ideia, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esses assuntos, faça como os nossos amigos, mande a pergunta, né, conta a sua história, que a gente vai respondendo aqui no programa. Não saiam daí, que a notícia que eu fiquei de dar para vocês sobre um futuro, né, da odontologia, uma história aí para futuro, eu conto agora no quarto e último bloco. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes.
Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados. Documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. De volta, quarto e último bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Para finalizar o programa, eu estou sempre buscando uma notícia ou outra para trazer para vocês aqui e vou rodando, principalmente os blogs de outros colegas, de outros dentistas aí Brasil afora. E uma notícia chamou a atenção, em um blog desse, e eu fui buscar para ver se aquilo ali realmente tinha fundamento, se era real. E numa revista aí bem importante, que publica artigos odontológicos, estava lá a notícia. É uma notícia bem interessante, eu disse para vocês que às vezes assusta alguns, outros ficam eufóricos, mas é que foi realizada agora, há pouco tempo, a primeira extração de dente de siso realizada por um robô. No Japão, tinha que vir do Japão, novas tecnologias, e eles conseguiram preparar um robô, um software lá, e esse robô foi capaz de extrair um dente de siso. A cobaia humana foi um senhor de 55 anos, esse robô chama Aladente, e gerou lá as discussões sobre se isso iria influenciar no futuro da odontologia, se não. Quer dizer, o criador do software desse robô, ele disse que a ideia lá seria substituir pelo menos 30% dos dentistas por robôs. Se vai funcionar, se não vai, a gente não tem como saber agora, mas que é uma inovação, uma evolução, sem dúvida. Quer dizer, um robô ser capaz de preparar, de realizar uma cirurgia tão delicada, em que você tem que tomar decisões muitas das vezes rápidas na hora da cirurgia, é uma coisa que assusta alguns e, como eu falei, empolga outros. Você que está me assistindo aí, teria coragem de deixar o robô fazer uma cirurgia dessa na sua boca? É legal, é discussão, hoje pode parecer absurdo, quem sabe no futuro. Legal, né? O programa Seu Sorriso vai ficando por aqui. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite, tem mais e eu espero todos vocês lá. Tchauzinho.